Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai Celestial, queremos, ó Pai querido, te agradecer pelo privilégio de termos a Tua Palavra, Pai amado, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E queremos, ó Pai querido, pedir ao Senhor que esteja abrindo os nossos entendimentos, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, que o Senhor esteja nos fazendo mais conhecedores da Tua Palavra, que expressa a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Assim, Senhor da glória, vem sobre as nossas vidas nesta noite, nos inunda com o Teu conhecimento, Senhor. Faz-nos, Pai querido, mais conscientes, ó Senhor, daquilo que o Senhor deseja para nós. É isso que nós te rogamos, Pai querido. E também que o Senhor nos ajude a sermos cumpridores da Tua Palavra e não somente ouvintes esquecidos. No nome de Jesus é que nós te rogamos e agradecemos. Amém e amém. É muito interessante nós sabermos as últimas palavras de um homem. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas às vezes a pessoa está nos últimos dias de vida, já esperando a morte, manda chamar as pessoas, ou para pedir perdão, ou para dizer alguma coisa importante. E quando nós lemos a segunda carta a Timóteo, é preciso nós dizermos que, segundo os estudiosos, essa carta foi escrita no ano 66 depois de Cristo. 67, há divergências, né? Mas essa foi a última carta do apóstolo Paulo. Paulo já havia sido preso uma vez em Roma, ficou numa casa, né? Na cidade de Roma, ficou numa casa, mas dessa vez ele estava preso realmente numa masmorra. Ele estava preso, e se da primeira vez ele tinha sido preso por questões religiosas, dessa vez ele estava sendo preso por questões políticas, por uma decisão da política da época, porque o imperador Nero, segundo a história diz, foi quem colocou fogo em Roma. Roma naquela época era uma cidade já enorme, e ele culpou aos cristãos de que havia sido
os cristãos que haviam incendiado a cidade. E então, Paulo estava preso e estava para ser degolado. E então, nessas condições, com toda essa pressão, Paulo escreveu essa segunda carta a Timóteo. A Bíblia revela que Timóteo, por essa mesma época, era o pastor encarregado da grande cidade de Éfeso, cidade esta que Paulo havia fundado a igreja e tinha deixado Timóteo tomando conta dessa igreja. A história e a interpretação bíblica também revelam que Timóteo ainda era um jovem. E quando a gente fala que Timóteo era jovem, a princípio eu pensava que ele era um jovem, como a gente fala, um jovem que serve as Forças Armadas, né? Com 18 anos, jovem, se apresenta e tal. Mas ele era um jovem que tinha mais de, em torno de 30 e tantos anos. A juventude, digamos assim, o que a gente chama de 18 anos hoje, naquela época era em torno de 30. Então Paulo ainda era jovem, Timóteo ainda era jovem. E Timóteo também tinha outra limitação. A Bíblia registra que Timóteo tinha constantes enfermidades. E tinha outra limitação ainda. Timóteo era um rapaz tímido. No entanto, Deus trabalha com quem Ele quer. E foi justamente para Timóteo que foi escrita a última carta de Paulo. E a Bíblia diz então que Paulo colocou diante de Timóteo todo o incentivo para que ele levasse adiante a fé cristã. Afinal de contas, tinha sido o próprio Paulo quem havia ganhado Timóteo para o reino de Deus. Paulo esteve na cidade de Listra quando Timóteo era bem mais jovem, ali pregou o Evangelho, e Timóteo então se apegou de tal forma a Paulo que passou a ser um discípulo muito próximo. No capítulo 3, então, Paulo, depois de falar a Timóteo algumas verdades interessantes, lembrar de como Timóteo creu, a fé que Timóteo deveria continuar seguindo, que fora herdada da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Alguns estudiosos dizem que eram judias e o pai de Timóteo era grego. Então ele exorta Timóteo no capítulo 1, e nós gostaríamos que esse verbo ficasse bem guardado nas nossas vidas, porque no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 1, Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então essa, digamos assim, seria a recomendação que Paulo faz a respeito da fé que Paulo havia ensinado e que também a mãe Eunice e a avó de Timóteo havia ensinado. No capítulo 2, Paulo fala a respeito de como ele deveria se fortificar na graça de Deus e como a fé dele deveria ser fortalecida, e como tudo na vida tem suas dificuldades. Então Paulo fala a respeito do trabalhador e como ele deve colher os frutos, mas no versículo 14 também tem um outro verbo que é interessante. Depois de Paulo falar a respeito da palavra de Deus, ele diz: Timóteo, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para a subversão dos ouvintes. E procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, e depois disso, então, Paulo entra no capítulo 3, e aí nós queremos meditar mais detidamente nesse assunto.
onde o apóstolo Paulo fala a respeito dos males e da corrupção dos últimos dias. E ele começa uma lista que nós gostaríamos de prestar bastante atenção no que ela diz. E justamente diante de toda essa corrupção do mundo que nós vivemos, que já era vivida por outros antes de nós, mas que tende a piorar, é que nós queremos meditar nessa noite como nós podemos viver agradando a Deus nesses últimos dias. E a primeira coisa que Paulo recomenda a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, toma conhecimento. E quando Timóteo ouve essa palavra, naturalmente, eu e você a ouvimos, é uma palavra que nos exorta à não alienação. Ou seja, nós precisamos tomar conhecimento do que está ao nosso redor. Nós, como cristãos, não podemos simplesmente ser pessoas iludidas. Nós não podemos ignorar o que acontece ao nosso redor. Não adianta você utilizar óculos azuis para ver o mundo azul, óculos verdes para ver o mundo verde. O mundo está cheio de corrupção, cheio de violência, cheio de tanta coisa ruim, e a gente sabe disso. Não adianta a gente achar que não vendo, ou fazendo de conta que nós não estamos vendo, essas coisas deixam de existir. Então, sabe, Timóteo, porém isto, ou toma conhecimento, porém isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em outra tradução diz tempos trabalhosos. E a gente foi fazer uma pesquisa de que palavra seria essa, né? Palavra difícil para a gente é uma palavra que eu lembro muito de matemática. Todo mundo, quando estuda matemática, diz: mas isso é muito difícil, isso é difícil. Eu tinha um professor e ele dizia assim, quando a gente dizia: professor, é difícil é um prédio bem alto. Então desarmava a gente, né? Mas a verdade é que a melhor tradução para essa palavra seriam tempos terríveis. Terríveis. Tempos terríveis, porque foi a mesma palavra que foi utilizada quando as pessoas viram aquele demônio lá em Gadara. Disse que aquela situação era uma situação terrível. Então é uma situação, ele se apresentava como alguém terrível, como alguém furioso. Então nós vivemos esse tempo terrível, esse tempo furioso, esse tempo que a gente se sente ameaçado por ele. Quem de nós pode dizer que se sente seguro? Quem de nós pode dizer que sente-se simplesmente em tempos difíceis? É muito mais do que tempos difíceis. Nós vivemos tempos terríveis. E ele diz assim: pois, por que os tempos são tão terríveis, tão ameaçadores? Porque é um tempo tão aterrador. E ele diz: não é por causa de alma penada, não é por causa dos extraterrestres, se porventura existirem, mas é por causa dos homens. E ele diz: pois os homens serão egoístas. E essa ideia de egoísta, em outra tradução diz amantes de si mesmo. Amantes de si mesmos. Na verdade, essa palavra amante de si mesmo é muito mais forte do que egoísta. Porque em geral, a gente percebe que cada pessoa toma decisões na base da lei de Muricy, cada um cuida de si. Não existe solidariedade. Os homens são amantes de si mesmos. Nós vivemos essa época. Nós vivemos a época em que os corruptos deixam as pessoas morrerem nos hospitais, as crianças não terem alimentação nas escolas, porque eles amam a si mesmos, porque eles querem simplesmente se completar e ter uma vida luxuosa. Não interessa se vai morrer gente. São amantes de si mesmos. As pessoas cada vez mais olham só para si. Às vezes conseguem aferir fortunas e mais fortunas
que jamais vão utilizar, mas eles são gananciosos, eles são avarentos, são amantes do dinheiro, jamais utilizariam aquele dinheiro. Nós vimos aí nos escândalos que a imprensa noticia que os homens ganharam dinheiro que nem as famílias dele conseguiriam gastar. E por que eles faziam isso? Porque eles são gananciosos, eles são avarentos, eles são amantes do dinheiro, são materialistas, são pessoas hedonistas, pessoas que buscam o seu bem-estar a qualquer custo. Paulo diz que esses homens, eles seriam jactanciosos, eles se orgulhariam. É terrível como a gente acompanha certas vezes algumas pessoas se jactarem, se orgulharem de serem maus. Em alguns desses escândalos que a gente ouve falar, as pessoas às vezes estão nas suas comodidades, estão sendo filmadas e não sabem, e ficam se orgulhando de terem enganado, de ter roubado, de terem assassinado. Então as pessoas são jactanciosas, eles se jactam, se orgulham de fazer determinadas coisas. As pessoas são arrogantes, são pessoas desprovidas de humildade, não buscam absolutamente se colocar no lugar do outro, mas arrogantemente não dão oportunidade a ninguém. As pessoas desprezam tudo que é sagrado, são blasfemadores, pessoas que absolutamente não ligam para nada, se opõem a tudo aquilo que se chama Deus. É o espírito do anticristo que se coloca na sociedade atual. A gente percebe que o orgulho, esse mal que assola a humanidade, faz com que as pessoas sejam dessa forma e tomam conta das suas vidas de uma forma tal que eles não se submetem a ninguém. Eles são orgulhosos, eles não estão dispostos a pedir ajuda a seu ninguém, eles querem ser os donos do mundo. É interessante, uma outra característica que fala a respeito da desestruturação da família. Aí Paulo começa a dizer que esses homens, eles são desobedientes aos pais. Quantos filhos hoje querem obedecer aos pais? Como nós vemos os jovens, por vezes, até mesmo batendo nos pais, nas mães, nos avós, porque querem satisfazer os seus desejos, e quando isso não acontece, eles espancam os avós, os pais, porque não se submetem, são desobedientes, por via de consequência, são ingratos, não têm o agradecimento, não reconhecem o que foi feito em seu favor, são irreverentes, na verdade são sem afeição, são sem amor, são implacáveis, eles não perdoam, são pessoas que não estão abertas ao perdão. Então a desestruturação familiar é outra característica da sociedade dos últimos dias. Mas, além disso, nós vivemos uma sociedade de relacionamentos tóxicos, onde cada pessoa que está no meio social se coloca em oposição ao seu próximo, se coloca como alguém que não merece ser confiável, são caluniadores, pessoas que falam mal uns dos outros, são pessoas totalmente sem domínio próprio, e ainda se orgulham de serem assim. Na verdade, como diz o apóstolo Paulo, são inimigos do bem. E o mais surpreendente de tudo isso é que Paulo diz: olha, Timóteo, eu estou falando dessa lista enorme de comportamentos reprováveis, mas existe ainda uma coisa muito importante, é que essas pessoas, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
Eu não estou falando, é como se Paulo dissesse assim, eu não estou falando essas características de pessoas do mundo. Eu estou falando de pessoas, ele diz aqui no versículo 6, versículo 5, ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Ou seja, são pessoas que têm aparência, têm a forma de piedade, a forma de religiosos. São pessoas que se apresentam na sociedade buscando uma capa para se cobrir dos seus maus comportamentos, uma capa de religioso. Mas são pessoas materialistas, hedonistas, pessoas extremamente orgulhosas, pessoas de famílias desestruturadas e pessoas que têm um relacionamento tóxico. Mas o pior disso é que essas pessoas têm a forma, têm a aparência de piedade, aparência de santidade, aparência religiosa, mas negam-lhe, entretanto, o poder. Diante disso, Timóteo se coloca então diante do primeiro conselho de Paulo. Ele diz: dessas pessoas, de que pessoas? Esses que se dizem religiosos, que se dizem pessoas santas, destas pessoas, afasta-te. Destas pessoas, afasta-te. Por quê? Porque essas pessoas são tais quais aquelas que Jesus havia mencionado: vocês são sepulcros caiados. Então, é preciso que nós tomemos posição, e a posição que nós devemos tomar é nos afastarmos, é fugirmos, é não nos associarmos com essas pessoas que, tendo a aparência de piedade, negam a eficácia dela. Tendo a aparência de piedade, não a vivem, não têm compromisso com a palavra de Deus, estão apenas utilizando-se da religião para se completar, para se dar bem, para conseguir os seus objetivos escusos, sejam financeiros, sejam políticos, sejam de qualquer outra sorte. Então, nós precisamos escolher e lembrar da recomendação de Paulo, que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo nos exorta que esse tipo de pessoa nós não devemos sentar nem para comer com eles. Existe um ditado muito antigo que diz assim: a vara seca junto com a vara verde, elas estando juntas, a seca pega fogo e a verde fica sapecada. Isso é um ditado bem antigo. Quer dizer o que, pastor? Quer dizer que o seco, aquele que não tem nada para oferecer, ele vai pegar fogo. E o verde, aquele que não tem comprometimento, não tem perigo de pegar fogo, mas que ele vai ficar todo chamuscado, vai. Então é quando a gente se aproxima de quem não deve. Se nós temos uma pessoa que se diz cristã, mas tem um comportamento adverso à palavra de Deus, é uma pessoa que vai atrair escândalos, sem dúvida, a recomendação de Paulo é: foge destes também, afasta-te destes. Mas, além disso, além de se afastar dessas pessoas, é preciso que nós nos lembremos de uma outra recomendação que Paulo faz também a Timóteo. Porque a vida cristã não se trata somente de uma vida de negativas. Não faça isso, fuja daquilo, não faça aquilo outro, não pegue, não coma. A vida cristã é uma vida propositiva. Nós vamos adotar na nossa maneira de viver uma vida propositiva. É por isso que no verso 10, Paulo faz mais uma exortação a Timóteo. A primeira exortação foi: foge, afasta-te. Mas em seguida, Paulo exorta a Timóteo dizendo assim: tu, porém, tens seguido de perto
segundo alguns estudiosos, diz assim que, na verdade, a melhor tradução seria segue. Mas vamos manter o que está aqui. Tu, porém, tens seguido de perto, primeiro, o meu ensino. O meu ensino. Então, Paulo chama a atenção, olha, você está vendo aí essas pessoas que você deve se afastar, essas pessoas que você deve fugir delas, mas você deve continuar seguindo de perto. Se os outros você deve ficar longe, esse aqui você deve ficar perto. Perto de quê? Do meu ensino. Do meu ensino. Porque Paulo tinha o que ensinar. A tal ponto de Paulo dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo tinha ousadia de dizer isso. E ele diz, portanto, segue de perto o meu ensino. Nós precisamos seguir o ensino da palavra de Deus, o ensino de Cristo, o ensino de Paulo, o ensino de homens e mulheres que têm compromisso com a palavra de Deus, que têm uma vida de santidade, não uma vida de hipocrisia. Infelizmente, quando a gente vai procurar as pessoas que a gente achava que eram pessoas dignas de serem seguidas, aí se revela tal coisa sobre aquela pessoa. Mas eu gosto muito de lembrar de um versículo da palavra de Deus que diz que Deus tem sempre um remanescente fiel. Pode ter certeza que haverá sempre alguém em quem nós podemos olhar para a vida dessa pessoa e dizer: essa pessoa merece eu seguir o ensino dela. Eu me lembro de pessoas, você também deve lembrar de pessoas que são falhas, como eu e você, mas que merecem que nós olhemos para a vida deles, para o ensino da vida deles, porque eles são pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Mas Paulo mostra para Timóteo que ele não deveria seguir somente o ensino de Paulo, mas ele diz: siga também o meu procedimento, a minha maneira de viver. Nós que pregamos o Evangelho precisamos saber que as pessoas estão olhando para nós. Você nem sabe, mas as pessoas estão olhando para você. Você nem imagina, mas eu tive uma experiência, graças a Deus foi boa experiência. O irmão Elias foi lá em casa uma vez. Eu disse mais ou menos onde era, ele não se preocupe não, que eu sei chegar lá. E aí ele chegou na minha rua e perguntou: é um pastor, um cidadão que é filho de uma senhora quiromante, ela lê a mão das pessoas na casa dela, aqui e acolá aparece alguém, e ela é conhecida lá na rua, né? Eu nunca me dirigi a ela, nem ela a mim, ela mora do outro lado, e o filho dela eu só vejo de longe. Mas o irmão Elias perguntou: quem é um pastor? Ele disse: eu nunca falei com ele não, ele mora naquela casa ali, né? Ou seja, se eu tivesse um mau comportamento, pode ter certeza que eu já tinha levado uma lenhada. Então, as pessoas estão nos vendo, mesmo que você não saiba disso. As pessoas estão olhando para nós, e Paulo diz: Timóteo, segue de perto o meu ensino, e segue de perto também o meu procedimento. Segue de perto também o propósito. Nós sabemos o propósito de vida de Paulo. Qual era o propósito da vida dele? Ele disse: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério. O propósito de um servo de Deus é glorificar o nome de Jesus. O propósito de cada um de nós deve ser a glória de Deus. E Paulo diz: Timóteo, apesar de existirem esses embusteiros, esses falsos profetas, essas pessoas que têm esses comportamentos reprováveis, foge dessas pessoas, mas segue o meu ensino, segue o meu procedimento, segue o meu propósito. Segue de perto também a minha fé. Segue de perto a minha fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. Mas é muito interessante como Paulo mostra para Timóteo o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. E ele diz: segue de perto também, sabe o que, irmãos? As minhas perseguições.
Porque Paulo podia muito bem dizer assim: eu vou poupar Timóteo. Timóteo já é tímido, já é um rapaz novo, inexperiente, e eu ainda vou dizer um negócio pesado para ele já é doente, vai ficar preocupado, vai ter problema já tem problema no estômago, tem constantes enfermidades. Eu não vou preocupar Timóteo. Acontece, irmãos, que a palavra de Deus, ela deve ser pregada com integralidade. Eu estava pregando um dia, eu disse: irmãos, a palavra de Deus é igual remédio para verme, tem que tomar o remédio todo, senão não mata verme. Não adianta pregar só meia palavra, tem que pregar a palavra toda. O evangelho é integral. E Paulo disse: segue de perto também as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Ai, pastor, quer dizer que Paulo era perseguido? Quer dizer que Paulo tinha sofrimento? Um baluarte do evangelho? Segundo a Bíblia Sagrada, tinha. Se não estão pregando isso para você, cuidado. Então Paulo diz mais, ele diz: recomendo-te que siga de perto as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram. Ele listou só alguns: em Antioquia, em Icônio, em Listra, a cidade natal de Timóteo, que variadas perseguições tenho suportado. Mas ele diz: apesar das perseguições, apesar do sofrimento, o Senhor tem me livrado de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele traz uma recomendação que as pessoas estão esquecendo, irmãos. No verso 12, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ter carro novo. Disse isso não. Vai ganhar na telecena? Também não disse não. Não vai passar por problema, vai ter uma vida totalmente vitoriosa, é só vitória, é só vitória. Também não disse isso não. Ele disse assim, irmãos: ora, todos, não foi alguns, não foi só os pastores, não foi só os pregadores, não foi só os diáconos, os presbíteros, os evangelistas. Ele disse: todos quantos quiserem viver piedosamente. O que é viver piedosamente? É viver em santidade, é viver de acordo com a vontade de Deus. Você quer ter inimigo? Seja santo. Pode ter certeza, viva uma vida piedosa. Vai ter gente com raiva de você. Vai começar com o encardido, depois os discípulos dele. Quer ver uma pessoa ficar com raiva de você? Você diga que tem certeza que vai morar no céu. A pessoa diz: não pode, isso não pode. Mas por quê? Por que você é melhor que os outros? Um comedor de feijão achar que vai morar no céu? Não que nós possamos falar isso com arrogância, mas pela fé que nós temos na palavra de Deus. A Bíblia diz que o que crê será salvo, o que não crê será condenado. Se eu creio, eu sou salvo. Os que não creem serão condenados. Se eu acreditar que eu fazendo um cadastro na internet, eu entrego as minhas condições lá, no final o governo me pagaria R$600, eu recebo. Mas se eu disser: não, isso é enrolação, eu não recebo. Só quem acredita é quem recebe. Então Paulo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição, irmãos, faz parte do viver cristão. Então, alguém já disse: se ninguém está lhe perseguindo, preste atenção. Eu acho que você não está vivendo certo, não. Vocês já ouviram falar? Não ligar, falar para mim, né? É o inimigo. Olha, irmãos, então o vagalume não é da cadeia alimentar da cobra. E aí a parábolazinha conta que a cobrinha ficou assim olhando, e quando viu o vagalume, tentou comer da cobra. Eu não sou rato, cobra gosta muito de comer rato, né? Eu não sou da sua cadeia alimentar, eu não tenho quase proteína, por que a senhora quer me comer? Aí a cobra disse: ele disse: o que está lhe incomodando? Aí a cobra disse: é a sua luz. Então Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
mas todas as vezes que alguém se levanta falando a verdade, existem pessoas que se levantam contra, porque a luz incomoda as trevas. E Paulo diz: olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas o recado de Paulo continua. Então, além disso, Paulo diz para Timóteo que ele deve seguir essas coisas, mas ele diz outra coisa importante que está no verso 14. Ele disse: tu, porém, permanece. Porque existem pessoas que não permanecem, que não perseveram. Nós devemos nos afastar do mal? Sim. Nós devemos seguir o que é certo, os bons exemplos? Sim. Mas nós precisamos permanecer, perseverar. Ele diz: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo tinha autoridade para dizer: olha, você aprendeu foi de mim. Você sabe de quem você aprendeu. Então, irmãos, pode aparecer aqui o homem mais sábio da terra. Pode aparecer o maior estudioso da Bíblia, dizendo que Jesus não vai voltar. Eu vou pegar emprestado as palavras de Paulo e dizer: seja amaldiçoado. Paulo disse: se um anjo do céu descer pregando outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Conheço um pastor, ele já é bem idoso. Quando eu era bem jovenzinho, solteiro, ele já era presbítero. O filho dele também hoje é pastor. E uma vez ele encontrou comigo e disse que ele estava na mesma igreja há muitos anos. E aí ele encontrou comigo e disse que encontrou uma pessoa, e um rapazinho lá da congregação dele, e disse: ó, irmão, pastor José, como é que está o senhor? Ele disse: eu vou bem. E o senhor ainda está lá? Ele disse: estou. Ele disse: rapaz, eu estou numa igreja. Ele falou bem da igreja, e disse que a igreja era isso, o pregador era assim, o pastor e tal, e a igreja era isso, era aquilo outro. Ele disse: me diga uma coisa, o senhor não quer ir lá não? O senhor vive lá naquele lugar, eu saí de lá porque ele contou os defeitos que tinha. O senhor não quer ir lá não? Ele disse: o que é lá, irmão? É um pastor, é uma pastora? Ele disse: é um pastor, é uma bênção, irmão, é uma bênção. Ele disse: não, irmão, não vou não. Se fosse um anjo, aí eu podia ir, né? Porque o anjo não tem defeito. Mas é um pastor, é homem igual que está lá, eu vou ficar com ele lá mesmo? Porque é a Bíblia mesmo, eu não vou sair por aí. Tem gente que não pode ver uma novidade, e às vezes as novidades nem são bíblicas. Pastor, eu gostei daquela igreja porque lá é diferente. Se for muito diferente, irmão, vigie, porque pode ser que não seja de acordo com a palavra de Deus. As pessoas gostam de novidades. Mas, irmãos, há um tripé inarredável: leitura da palavra, oração, jejum. Não tem outra saída, irmão. Se você chegar num lugar que as pessoas disserem: irmão, para que jejuar, irmão? Para que orar, irmão? Para que ler a Bíblia? Aqui a gente recebe tudo no PowerPoint. Não precisa ler Bíblia não, está tudo no PowerPoint. Aqui também tem, mas a gente lê a Bíblia também, né? Aqui é só para facilitar o aprendizado. Então, existem lugares por aí que os crentes nem leem mais a Bíblia. Não, a gente não precisa ler a Bíblia não. Tem lugar por aí, irmãos, que o pastor nem prega a Bíblia, prega mais. Eles estão pregando em outras coisas. Nem louvar a Deus estão louvando mais. É por isso que Paulo diz a Timóteo nas suas últimas palavras: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o que eu aprendi de Jesus: que Jesus ama o pecador, que Jesus quer salvar a humanidade inteira. A Bíblia diz que todo aquele que crê no nome do Senhor será salvo. Quem não crê será condenado.
A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a se salvar. E disse, irmãos, eu não aprendi só com os homens, eu aprendi com Jesus. Então eu vou seguir a recomendação paulina: permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Agora, se você aprendeu de alguém que não sabia, que você não tem confiança nele, aí é outra coisa. Ah, eu aprendi, mas aquele era um embusteiro. Aí tá certo, aí você não aprendeu da pessoa certa não. Mas se você aprendeu de Jesus, eu gostaria muito de ter talvez a erudição de muitos outros, mas eu não troco absolutamente a unção de Deus na minha vida pelo maior erudito sem unção. Porque realmente a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. E existem pessoas que estão trocando as verdades sagradas da palavra de Deus. E é por isso que Paulo recomenda: olha, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é a metade da Escritura, não é só as palavras em vermelho da Escritura, não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento, é toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não podemos embarcar nessa onda que as pessoas estão querendo mudar as Escrituras. Esse é outro evangelho, ele deve ser amaldiçoado. E ele diz: a Escritura não só é inspirada por Deus, mas ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, nós temos a maior arma para a transformação do mundo. Os psicólogos podem ajudar as pessoas, mas é só a Bíblia que consegue corrigir as pessoas, educar na justiça. É só a Bíblia que consegue transformar. É por isso que ele diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para terminar, Paulo ainda fala a respeito da última recomendação para Timóteo. Timóteo, a primeira recomendação foi fugir, se afastar. A segunda recomendação foi seguir. Segue o caminho que eu ensinei a você, o meu ensino, a minha fé, o meu procedimento. Segue também os meus sofrimentos. A terceira coisa foi: depois que você fugiu daquele povo ruim, começou a seguir pelo bom caminho, permaneça nesse caminho, persevere, dê valor à palavra de Deus, saiba de quem você tem aprendido, quem tem te dado. Bombril, palha de aço. Você acha que o bombril já fez muito? É igual garrafa PET, né? Garrafa PET também. Um dia desse eu estava no consultório do dentista, fui levar a minha esposa no consultório lá perto do céu, na Dom Luiz. Aí quando eu olhei assim debaixo da cadeira da dentista, uma garrafa PET, tudo chique, uma garrafa PET coletando o líquido, né? Uma garrafa PET, de meu Deus do céu, até aqui a garrafa PET está sendo utilizada. Então, se vacilar nessas naves espaciais, tem lá uma garrafa PET em algum lugar. Então, a palavra de Deus, ela serve para corrigir, para repreender, para exortar com toda longanimidade e doutrina. Paulo diz: use a palavra. Use, porque vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegamos nesse tempo, irmãos. Os homens vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças. O que significa isso? Eu gosto de tomar cachaça. Tem um pastor aí que vai pregar dizendo que cachaça é bom. Se eu quero ser cachaceiro, a igreja dele aceita eu tomando cachaça. Eu quero ser um pedófilo. Pode ter certeza que tem igreja por aí que vai aceitar o camarada sendo pedófilo. Nós estamos vivendo isso. Você faz o menu da sua igreja. Não, eu quero uma igreja Rastafari. Todo mundo tem que ser Rastafari, aqueles cabelos, né? Para mim ia ser difícil, né? Dread. Todo mundo tem que ser assim. Aí você chega numa igreja e parece que está todo mundo. Eu vi uma igreja punk. Sabe como é punk? Todo mundo com aquele roupão de couro, aqueles
pressão, aquele negócio prateado, todo mundo, a igreja preta parecia a porta do inferno, se é que é preta a porta do inferno, né? Mas o negócio é absurdo, para mim pelo menos, eu acho absurdo. Por quê? Porque se eu quiser chegar lá com essa roupa aqui, todo mundo vai olhar assim para mim, né? Assim como se entrar uma pessoa aqui, a gente também vai estranhar, né? Mas o que eu quero dizer é que os homens, eles estão se cercando de mestres segundo as suas próprias cobiças, os seus interesses pessoais. E, para piorar a história, eles não suportam ouvir a mensagem. Quando alguém fala a palavra pecado, parece que é como quem joga água na fervura. As pessoas estão se recusando a dar ouvidos à verdade, preferem ouvir fábulas. Fábula é aquela coisa que a cobra fala, que eu acabei de contar a história da fábula, é o vagalume se conversando com a cobra, né? Mas eu estou fazendo só uma ilustração, mas a fábula é uma coisa muito... eles esquecem a palavra. Eu usei a fábula só como ilustração, mas eles esquecem a palavra e dão ouvidos a fábulas. Então, as pessoas se recusam a ouvir a verdade. Mas Paulo disse a Timóteo, para terminar: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a viver agradando a Ele nesses tempos trabalhosos.